Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na TV mais feliz do Brasil, SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. No nosso Vale Night, o seu passaporte para o fim de noite mais divertido da televisão. E no programa de hoje, eu estou no Sesc, em São José dos Campos, para conversar com um dos grandes escritores brasileiros, referência na defesa dos direitos humanos, vencedor do Prêmio Jabuti, João Silvério Trevisan, que está em São José dos Campos ministrando uma oficina literária. Fique comigo. E no Sesc em São José dos Campos, eu tenho a honra de estar com ele, uma das grandes vozes na defesa dos direitos humanos, o escritor, romancista, jornalista, diretor de cinema, roteirista, João Silvério Trevisan. Professor, que honra recebê-lo em São José dos Campos, nesse momento tão importante, né, para a difusão cultural. Nós estamos celebrando mais um aniversário de São José dos Campos e o senhor nessa atividade, né, nessa oficina literária voltada aos 60 mais. Sim. Tenho muito prazer de estar de volta aqui, a São José, e já hoje fui passear de manhã no Parque Santos Dumont, ontem também. Acho que até exagerei um pouquinho com a caminhada e o alongamento, mas é muito agradável, aproveitei para inspirar muito oxigênio mais puro do que em São Paulo, o ar mais puro do que em São Paulo. Eu vim fazer uma oficina a convite do Sesc, uma oficina de autobiografia, oficina literária, para ajudar as pessoas com mais de 60 anos a, eventualmente, narrarem as suas vidas, partindo do princípio de que todo mundo tem o direito de escrever a sua autobiografia. Não é uma coisa para pessoas especiais, pelo contrário, as pessoas mais simples, as pessoas sem condecorações, elas têm muito mais dignidade e muito mais autenticidade para falar de suas próprias vidas, da sua trajetória. Eu tenho sempre em mente Carolina Maria de Jesus, né? É uma figura que foi uma espécie de profeta dos anos 50 aqui em São Paulo, quando ela nos deixou um relato. Quarto de despejo. Exato. Eu acho que ela deixou para a gente um documento muito importante, inclusive um documento de nível antropológico, não é? Não apenas aquele relato dela, mas aquele relato dela tinha um significado que poucas vezes nós pudemos ouvir uma voz da população ou das populações menos privilegiadas falando da sua experiência. Então eu acho que a questão da narrativa das vidas, das trajetórias, é alguma coisa que pode oferecer para o país, para a cultura do país, pode oferecer especialmente para as próximas gerações elementos muito importantes para que elas possam compreender o tempo, a contemporaneidade. A gente, quando está vivendo as nossas vidas, a gente não tem ideia de que nós estamos vivendo um momento único. Não é? Aquele momento não vai se repetir. Por quê? Porque as nossas vidas não se repetem. Não tem uma única vida que seja repetição de outra. Cada pessoa é única. Eu gosto de falar nas minhas oficinas a importância de que a gente não se esqueça de que somos frágeis, de que somos assustados, de que temos muito medo, de que a gente é cheio de fracassos. Essa é a vida que nós temos receio de falar, desses elementos que compõem a vida de qualquer pessoa, porque a vida não é uma brincadeirinha. A vida tem muitos elementos que configuram contradições muito grandes. E a maior contradição é que cada uma de nós, no contexto do universo, a gente é uma coisinha de nada, a gente é insignificante, mas é única. E como é que foi essa descoberta e a importância de ter uma voz audível, né? Não vou nem dizer defendendo, mas se expressando de forma livre? Eu acho que a gente, naquele período, não pensava muito
no significado heróico do que eu estou fazendo. Era simplesmente, eu estou fazendo porque eu não tenho escolha, não é? Durante um período de ditadura não é brincadeira, especialmente para as novas gerações. Isso é importante a gente reforçar, né? Porque as gerações... o país flerta o tempo todo com esse processo ditatorial. Exatamente, né? Estamos inclusive novamente namorando com essa situação catastrófica e as pessoas não têm a dimensão do que seja uma ditadura. Não dá para respirar. Era a minha grande dor. Eu me sentia exilado no país o tempo todo, inclusive porque para tirar um passaporte a gente tinha que pagar uma fortuna. E quem podia pagar uma fortuna eram as pessoas ricas, não eram os cidadãos comuns e cidadãs comuns, não é? Então eu não quero, eu brigo e estou brigando longamente e pesadamente para que as pessoas não se esqueçam que não se brinca com ditador. Ditador é uma pessoa cruel, ditador não respeita leis, ditador protege quem é seu amigo, ele tem sempre os amigos do rei, que ele se julga rei. Veja agora o exemplo do Trump, ele se acha o imperador do mundo, na verdade. Isso é uma desgraça para a humanidade. Se a humanidade seguisse as orientações do nazismo ou de um fascismo qualquer, todas aquelas prescrições contra a liberdade das pessoas, nós já teríamos entrado numa tragédia universal. Não é? Porque fascista não tem pejo, eles não têm limite. Não é? Eles criam as leis, eles fazem as leis, eles destroem as leis. Ou seja, eles não são pessoas em quem se pode confiar e não são pessoas que estão aptas para governar. Professor, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em seguida e convido você, meu querido telespectador, a permanecer conosco aqui no Sesc em São José dos Campos. A gente já volta. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Vale Night aqui no SBT, que hoje tem a honra de receber uma das vozes fundamentais na defesa dos direitos humanos no Brasil, o escritor, vencedor do Prêmio Jabuti, João Silvério Trevisan. Professor, no bloco anterior nós falávamos ainda sobre essa questão do flerte com o processo ditatorial. Mas eu quero ir um pouquinho mais à frente, né? Falando um pouquinho das suas obras, né? Como Devassos no Paraíso e a importância dessa obra no estudo da homossexualidade no Brasil. Olha, eu acho que ela é importante sim por um motivo muito simples. Nós não conhecíamos esse país, o país em que viveram as populações LGBTs. Tudo isso era escondido. Então, o meu trabalho foi, primeiro, escrever esse livro para saber em que país eu estava. Eu não sabia. Eu, enquanto homossexual, eu sempre me considerei e ainda me considero um exilado nesse país, porque a cultura em que nós vivemos, ela não nos escolhe, ela não nos acolhe. Pelo contrário, ela nos exclui. A heteronormatividade só admite um tipo de amor que não estiver enquadrado ali, não existe. Então, eu acho que o Devassos teve essa função para mim e teve a função de, para uma população enorme, invisível, porque em geral a população homossexual tende a ser muito invisibilizada, ou ela se torna invisível, ou ela é invisibilizada, né? É muito difícil você ter ideia de quem são homossexuais. O que nós sabemos é que nós encontramos homossexuais LGBTs em todos os cantos da sociedade, seja lá onde você quiser, das igrejas até as escolas, passando pela medicina, pela jurisprudência, pelo jurídico, enfim, universidades, professores. Lá estamos nós, por quê? Porque nós compomos a população. Professor, o nosso programa ele já está quase chegando ao fim, mas eu queria aproveitar esse encontro para falar um pouquinho dos seus sentimentos ao escrever Pai, Pai. Eu escrevi Pai, Pai para fazer um acerto com meu pai, né, que sempre foi um personagem
muito descentrado na minha história. Eu não sabia onde colocar o meu pai, em que papel colocá-lo, porque o meu pai sempre foi uma pessoa inexpressiva para mim como pai. Para este João. Para este João aqui, não é? Que era o filho mais velho. E era o filho maricas, porque gostava de fazer cirquinho no fundo de casa, porque gostava de escrever, gostava de fazer bonequinho de cera, gostava de pintar. E odiava futebol, eu achava um saco o futebol, uma chatice. Eu preferia brincar com as minhas primas, as minhas priminhas. E aí, é claro, eu não era considerado o macho ideal, né? Tudo isso está lá no Pai Pai. A ideia de que eu estava divergindo da cultura do meu país foi uma tragédia na minha infância. Eu não entendi absolutamente nada porque eu era tão maltratado, primeiro pelo meu pai, que me tratava com violência. Eu não sabia por quê. Ele sabia porque eu não era o filho mais velho que ele estava esperando. Ele não podia me exibir para a família. Eu não tinha noção disso, não tinha a menor importância, mas também eu sabia que eu era diferente e não tinha ninguém que me explicasse qual era essa diferença. Ora, a minha história não é apenas a minha história. Não. E, mais do que isso, tem milhares de crianças nesse país. Que por meio das suas LGBTs, histórias tem voz. Talvez, eu espero que sim, mas eu digo, essas crianças continuam sofrendo muito, apesar de aparentemente os tempos terem mudado. E olha, há uma coisa muito séria. Essas dores provocadas na infância, elas não somem. A gente pode fazer de conta, mas elas estão lá. Ao menor sinal, elas podem voltar para a tona e dói. Então, não é uma brincadeira o que se faz com uma criança quando, como foi o meu caso, que eu conto no Pai Pai, me jogaram no Rio Jacaré, um afluente do Tietê, para que eu aprendesse a ser homem. Foi o grito e as risadas que eu ouvia. É para você aprender a ser homem. E eu lá me debatendo, que eu não sabia nadar, quase morri afogado. E quando eu consegui sair ofegante, engolindo água, eu me lembro, foi um trauma, eu esqueci esse fato na minha vida, depois eu recuperei num período de análise, e eu me lembrei nesse período de análise que eu olhei para aquelas pessoas na margem que não me interessavam na mínima, e eu pensei comigo, na minha cabecinha de criança, eu devia ter de 8 a 9 anos, eu vou ser homem sim, mas não igual a vocês. Olha. E eu cumpri isso. Eu estou cumprindo isso. Eu sei, eu gosto de eu ser homem, eu gosto do ser homem e eu não quero ser um homem tóxico. Nossa. Eu não quero saber do masculino tóxico e, aliás, escrevi um livro para analisar o masculino tóxico que se chama 6 Balas num Buraco Só, que é um ensaio longo de quase 400 páginas, analisando desde história, passando por etnografia, por literatura, por psicanálise, por psicologia, para falar desse conceito de macho, que é um conceito totalmente distorcido pelo patriarcado falocrático, não é? É um conceito criado de um homem que não existe. Inclusive é uma tragédia para os outros homens que não são tóxicos, que são obrigados a entrar num papel de machão que não pode sofrer, que não pode chorar, que não pode ser frágil. Isso é uma tragédia. Eu vou dar um exemplo para nós terminarmos, que eu dou no 6 Balas no Buraco Só. Eu entrevistei médicos especialistas em câncer na próstata. E eles disseram que, mais de um, que o maior problema que eles encontraram era para fazer o toque retal. Os homens preferiam ir embora para casa correndo o risco de câncer do que ter um dedo colocado no reto para apalpar a situação da próstata, que, segundo eles, é a melhor maneira de saber em que estado está a próstata. E o médico dizia, esse cara preferia morrer de câncer a perder a virgindade com um dedo. Agora, fala para mim, um cara que tem uma virilidade, que teme perder a virgindade com um dedo, que diabo de virilidade é essa? Professor, eu queria agradecer demais a sua presença, né? Deixar registrado para o meu público a minha admiração por tudo que o senhor representa. Obrigado. E desejar muito êxito nessa caminhada, que é uma caminhada necessária no tempo que estamos vivendo. Obrigado, e eu espero que eu esteja fazendo exatamente isso na minha trajetória. Obrigado. Esse foi o nosso Vale Night, que recebeu o escritor João Silvério Trevisan. A gente se vê no próximo programa. Até lá!